O delator em si já é um cara a se desconfiar da eficácia do que ele fala, porque ele tem interesse de se livrar de uma sanção penal. O delator que está preso e que a delação significa a liberdade dele, muito maior a desconfiança do que ele diz. Ou seja, para mim, o que o Cid disser em si não vale nada. E é assim que a gente tem que considerar qualquer delação. O que vai valer são os caminhos de provas que ele apresentar e as provas que ele apresentar, se elas existirem e como elas existirem, né? Aí é que deve, inclusive, ser atribuídos os benefícios para ele da delação, senão nem benefícios ele deve ter, sendo bem objetivo aqui, né? Ele só deve, a lei diz que ele só deve obter os benefícios da delação, uma vez que ele traga ou caminhos para obtenção de prova ou as provas em si. Então é isso que interessa. Por enquanto, nada de novo no front. Nada significa uma delação. Em termos de prova, nada, zero. Pedro, vamos começar aqui pelo que a gente estava discutindo aí, a delação do Cid, né? Como é que você viu esse acordo, esse despacho do Alexandre Moraes? Você que sempre foi muito crítico aos processos de delações, né? Durante a Lava Jato. Você acha que esse seguiu outro rito e esse rito é o correto? Ou mesmo assim a gente está dando sopa para azar? Bem, eu acho que delações obtidas de gente presa, para mim, são inválidas. Isso é um ponto de vista muito individual, não é o que o ministro Alexandre segue. A maior parte, creio, da doutrina nem leva isso em conta. Mas eu acho que a pessoa estando submetida, tendo o seu corpo submisso ao Estado, ele não pode fazer acordo com o próprio Estado, ele não tem, obviamente, autonomia de vontade para isso, né? Prisão não é brincadeira, prisão é o Estado se apropriar do corpo do outro, né? Tomar posse do corpo do outro. Por isso, inclusive, daí que vem a palavra habeas corpus, tenha o seu corpo. Quer dizer, então, um sujeito que está com o corpo sob posse do Estado, realizar um acordo com o Estado, eu acho, em princípio, uma ofensa aos direitos fundamentais. Então, acho inconstitucional e nulo qualquer tipo de delação feita com a pessoa presa. Mas esse é um ponto de vista minoritário, pouco considerado, etc. E tal, né? Aí vem a segunda questão, que é o problema da eficácia. Nós temos que ter a maior cautela com qualquer tipo de delação em termos de eficácia. A gente já no direito tem uma expressão, Renato, que é muito comum, todo mundo conhece: testemunha é a prostituta das provas. Porque testemunha, a gente acha que não, mas nós erramos para burro. Mesmo quando a gente quer falar a verdade, a gente fala, não, eu ouvi aquele cara, depois você vai ver, a memória te trai. Então, testemunha já é um tipo de prova ruim. O delator, muito, muito, muito pior, porque ele tem interesse em se livrar. Então, ele inventa, ele faz o que precisar para poder sair daquela situação de aprisionamento. O delator em si já é um cara a se desconfiar da eficácia do que ele fala, porque ele tem interesse de se livrar de uma sanção penal. O delator que está preso e que a delação significa a liberdade dele, muito maior a desconfiança do que ele diz. Ou seja, para mim, o que o Cid disser em si não vale nada. E é assim que a gente tem que considerar qualquer delação. O que vai valer são os caminhos de provas que ele apresentar e as provas que ele apresentar, se elas existirem e como elas existirem, né? Aí é que deve, inclusive, ser atribuídos os benefícios para ele da delação, senão nem benefícios ele deve ter, sendo bem objetivo aqui, né? Ele só deve, a lei diz que ele só deve obter os benefícios da delação, uma vez que ele traga ou caminhos para obtenção de prova ou as provas em si. Então é isso que interessa. Por enquanto, nada de novo no front. Nada significa uma delação. Em termos de prova, nada, zero. Eu vi isso muito na Lava Jato, né? Uma parte eu posso falar, outra parte não, por sigilo profissional, mas o que eu sei de gente que inventou, que trocava nomes, que inventou condutas, né, que imputou crime a quem não cometeu crime. Isso é muito comum, não é só no Brasil, nós tivemos isso na Itália, nas mãos limpas. Para você ter uma ideia, Renato, na Itália chegou a haver articulação entre delatores para ferrar um sujeito lá, que é um jornalista, inclusive, né? Quer dizer, houve articulação entre
quer dizer, uma sequência de delações delando o sujeito numa determinada conduta e a conduta era falsa. Então nós temos que ter muito cuidado, né? Não dá para sair comemorando, agora o Bolsonaro vai ser preso. Temos que ter muito cuidado, né? Inclusive, eu tenho insistido em todos os lugares. Se tem uma pessoa que defendeu a culpabilização do Bolsonaro desde a época da pandemia, insistentemente, fui eu. Mas isso tem que ser feito dentro dos limites da civilização e da Constituição. Desde que, depois do devido processo legal, com a materialidade e a autoria do delito comprovados. É só nessa hipótese que eu imagino prisão de alguém, inclusive do Bolsonaro, né? Qualquer coisa que fuja disso é abuso. Nós vamos estar usando o remédio que foi usado contra nós, contra eles, eles fazerem isso tudo bem, porque eles são fascistas. A gente vai se desnaturar nisso, né? Nós vamos perder a nossa natureza, a nossa essência, né? Então nós temos que defender o que é o correto. Nesse caso do Cid, a delação dele em si não vale nada. Tem que ver o que ele vai apresentar como provas ou caminhos de prova. Mas eu fico me perguntando, Pedro, será que se ele não tivesse apresentado já provas e caminhos de provas, o Alexandre de Moraes teria aceitado essa delação dele? É o mesmo, o que você falou agora, é o que eu vi 5 anos durante a Lava Jato. O sujeito teria delado sem apresentar caminhos de prova. É vago o conceito do que é um caminho de prova e mesmo o conceito do que é uma prova. Na Lava Jato era bem vago. Acharam que um papel não assinado pelo Lula era prova. Então nós temos que ter muita cautela, precisa examinar o que foi apresentado e o que vai resultar dessa investigação. Examinar com rigor jurídico e não com aspecto ideológico próprio da disputa de poder. Nós estamos falando de justiça, não de disputa de poder. Eu estou sendo assim um pouco duro, que é porque eu tenho visto a turma comemorar e tal, e uma certa onda no nosso ambiente muito negativo. Não é por aí. Eu sou amplamente a favor que os crimes do governo passado sejam apurados e punidos com rigor, mas dentro dos limites dos direitos humanos, da Constituição e das garantias. Eu acho isso muito relevante. Nós não precisamos usar de estados de exceção, de medidas de exceção, para defender a democracia. A democracia do pós-guerra se caracteriza por ter mecanismos democráticos de sua própria defesa. Nós não precisamos ter aquilo que se chamava como democracia autoritária para fazer a defesa da democracia. Nós temos a democracia defensiva no pós-Segunda Guerra Mundial, ou seja, mecanismos de defesa no interior da própria democracia e nos métodos dela. Não se defende a democracia com condutas autoritárias. Isso arrebenta a democracia, né? Então nós temos que ter claro isso. Existem métodos absolutamente eficientes no interior da democracia para punir crimes contra ela. Os Estados Unidos está dando um show aí, acabou de prender aí pessoas há mais de 20 anos de cadeia, dentro dos limites, nos quadrados aí, nas 4 linhas da Constituição que o Bolsonaro falava. Quer dizer, é totalmente possível a gente fazer a mesma coisa, né? Não tem nenhuma razão para não fazê-lo. Então, você usou aí o termo democracia autoritária, e ontem eu estava assistindo aqui um documentário sobre os 50 anos do golpe no Chile. Passou na Globo News, inclusive, 11 da noite, chama Grande Irmão, se não me engano, que mostra como o Brasil participou e apoiou todo o golpe contra o Allende, depois o governo Pinochet. E no começo, nas primeiras entrevistas que o Pinochet diz, ele fala: nós precisamos de autoritarismo. Então eu defendo que a gente tem aqui uma democracia autoritária. Quer dizer que é um termo... Não, o pior não é isso. Isso foi defendido, essa expressão é usada num texto de um grande liberal e constitucionalista, que escreveu 2 artigos em 1937 sobre os mecanismos com que a democracia poderia se defender do nazifascismo, né? Então eu não estou falando nada. Eu tenho até aqui o texto, se você quiser divulgar para o pessoal, um texto interessante, é publicado naquela universidade inglesa conhecida, Oxford, né? Deixa eu ver aqui. Oxford? Não, é a outra. Cambridge. Cambridge, é. Eu vou achar aqui, só um minutinho que eu acho.
Enquanto você É acha... não, é interessante pelo seguinte, a gente fica achando que essas coisas nunca aconteceram e vai chutando e vai aqui nesse ambiente de internet falando. Essa questão já foi é mais de 100 anos que há de reflexão sobre como a democracia se defende de ataques, vamos dizer, extremistas, autoritários de direita. Isso há ampla reflexão sobre isso, muita experiência histórica. A gente não pode desprezar a história, nós temos que ouvi-los, né? Ouvi-la, me parece, né? Eu estou aqui tentando achar, vou acabar achando. Enquanto você acha, ele vai lendo os superchats. Tem um pessoal indignado, porque tem aquele sentimento de vingança, eu acho, né? De que, como é inimigo, o cara tem que, né, ficar preso lá. Muita gente indignada, mas ele foi solto, ele não pode ocultar as provas e tal. Ele ficou preso de 3 de maio até sábado. E agora foi solto com medidas cautelares. Né? A gente já discutiu bastante isso aqui também com o Petriciano sobre a eficácia dessas prisões preventivas. Né? E acho que a galera tá, mas não devia ter muita prova. O caso de ele ser solto, porque ele tem, assim, ficou lá com o Bolsonaro vários anos ali, né, do lado, em todo o mandato, né? Não, e aí estão perguntando, mas deixar ele solto é o caso? O que você acha, Pedro? Bem, vamos lá. O autor só para localizar, o autor que eu estou falando é Karl Lowenstein, mas não tem só ele, tem Balador e Palieri, tem o Santi Romano, que era um fascistão, também falava sobre isso, mas tem autores assim, Lowenstein não era só um liberal, era um progressista, né? Grande teórico do direito constitucional alemão, que teve que se exilar nos Estados Unidos por causa do nazifascismo, mas que propunha claramente nos seus textos que o executivo, aí não era o judiciário, o executivo estabelecesse, ele não usa essa expressão, mas um estado de exceção, suspendendo os direitos dos nazifascistas para poder combatê-los. Né? E ele chega a usar a expressão democracia autoritária. Mas veja, isso foi em 1937. Havia realmente essa reflexão no ambiente de Weimar, e não só da Alemanha, mas de outros países, quanto a quais os mecanismos que uma democracia pode usar quando ela é atacada por extremismos autoritários, né? Especial de direita na época, do nazifascismo. Né? E aí muitos autores defenderam a decretação de estado de exceção para poder fazer a defesa, ou seja, suspender a Constituição, os direitos. Isso foi superado no pós-guerra, porque no pós-guerra nós passamos a ter constituições rígidas, outra estrutura de Estado, na realidade. Né? É que a gente esquerda costuma chamar de tudo de liberalismo, assim, isso acaba mais escondendo realidades do que às vezes mostrando, porque você tem formas diferentes de estrutura de Estado. A democracia constitucional é uma forma muito mais avançada de estrutura e de organização de Estado do que a democracia liberal pré-Segunda Guerra Mundial. Né? Tanto que deu vazão aos direitos sociais, etc. É muito mais avançada como estrutura. Né? Inclusive como estrutura mesmo, no sentido jurídico. Ela tem condição rígida. Então, com a experiência vivida no nazifascismo, nas ditaduras latino-americanas, na ditadura grega, na ditadura espanhola, na ditadura portuguesa, com todo esse conjunto de experiências, foram se desenvolvendo instrumentos muito mais aptos a combater esse tipo de ataque sem abrir mão de certos princípios da democracia e da civilização. Ou seja, sem necessidade de estabelecer um estado de exceção. Na pandemia, nós discutimos isso. A pandemia é uma das razões que leva à suspensão de direitos. Nós discutimos, Lênin, a gente chamava de legalidade extraordinária, não de estado de exceção que estava se pondo, porque não é estado de exceção, é uma legalidade extraordinária. É possível você, com mecanismos de legalidade extraordinária, defender a democracia. Na Alemanha, hoje chama isso de democracia defensiva. Né? Mas veja, isso não implica em abrir mão dos direitos e garantias. Não pode implicar. Né? Então, quando a gente vê uma delação, não é o caso de dizer nada, é o caso de ter cautela. Né? Tudo bem, o cara está falando aí porque ele quer se livrar. É verdade ou não? Vamos ver o que ele apresenta. Então, é isso que nós temos que fazer em relação a esse CID. Né? Agora, me preocupa, o pessoal está numa onda de querer substituir a ação política de combate ao fascismo pela ação jurisdicional. Esse próprio Lowenstein, que propõe estado de exceção, o que ele chama de democracia autoritária,
para defender o Estado contra o governo democrático, contra os ataques do nazifascismo, então, ele mesmo falava, as medidas jurisdicionais, elas conseguem conter por um tempo o avanço do nazifascismo, mas não resolvem o problema. Essas medidas jurisdicionais que corretamente, o ministro Alexandre está sendo heróico, corretamente o Supremo está adotando, não tem a capacidade de resolver o problema do fascismo. A experiência histórica mostra isso. Então, nós não podemos terceirizar para o judiciário o que é tarefa nossa como sociedade, que é nós politicamente enfrentarmos o fascismo. Está me preocupando muito a esquerda achar que vai resolver a questão do fascismo pela via jurisdicional. O judiciário não tem essa capacidade. É a política que vai conseguir derrotar o fascismo. É tarefa, portanto, nossa e não do judiciário a derrota do fascismo. Nós podemos usar do judiciário, como temos feito, para conter os avanços do fascismo por um tempo, mas derrotá-lo não há como o judiciário fazer, só nós mesmos.